Bem, pessoal, agora nós vamos enfrentar a seguinte questão. Me diz uma coisa, o companheiro é herdeiro necessário? Olha só. Mas antes, para responder essa pergunta, nós precisamos enfrentar, olha só, duas questões que são ali prejudiciais, para ficar claro o negócio. Porque é o seguinte, você me pergunta, e o companheiro é herdeiro necessário? Eu digo, mas o que é herdeiro necessário? Só que para a gente entender o que é herdeiro necessário, a gente tem que entender o que é legítima, né? Então, olha só. Então, vamos começar um pouquinho lembrando o que é sucessão legítima. Meus amigos, olha só. Sucessão legítima, na verdade, é a maior, hoje existente, né, no ordenamento jurídico, a maior limitação à autonomia que pode existir. Por quê? Porque é limitação patrimonial e nada mais, nada menos, né, nos termos lá do artigo 1798 do Código Civil, de metade, olha, metade do que uma pessoa pode deixar do seu patrimônio. Então perceba só, a sucessão legítima é existindo herdeiros necessários, eu não posso doar, olha só, mais do que a metade dos meus bens. Havendo herdeiros necessários, eu não posso deixar na herança mais da metade dos meus bens. Porque lá no artigo 1798 do Código Civil diz que havendo herdeiro necessário, olha só, a parte disponível é até a metade. Então, se é até a metade, porque a metade já tem dono. Ou seja, eu sou dono, mas não sou dono. Pois é, meu coisado, né? Isso é a sucessão legítima. Então, sucessão legítima é aquela existência que eu tenho, é aquela limitação que eu tenho pela existência de herdeiros necessários. Tudo bem. Você já viu minhas opiniões quanto a isso, né? Beleza. Agora, vamos avançar um pouquinho. Vamos enfrentar uma outra questão. Você já viu que se existirem herdeiros necessários, eu não posso doar além da metade, porque está lá no 1798. O modelo brasileiro é o sistema legal, rígido, né? Olha só, e fixo. Agora, quem são os herdeiros necessários? Quem são esses herdeiros que, havendo, eu não posso, olha só, tirar e testar além da metade? Quem são? O artigo 1845, ele diz que são herdeiros necessários, vejam bem, os descendentes, os ascendentes e, perceba só, o cônjuge. Agora deixa eu te fazer uma pequena historinha. O cônjuge não era herdeiro necessário lá, preste atenção nisso, o cônjuge não era herdeiro necessário no Código de 16, no Código de Bevilacqua, não. Essa história do cônjuge virar herdeiro necessário foi a partir, olha só, do Código de 2002. Então, olhando para o 1845, perceba só, o cônjuge é herdeiro necessário junto com o descendente ou ascendente. Traduzindo agora, vamos melhorar? Se tem herdeiro necessário, eu só posso doar até metade. Se tem herdeiro necessário, eu só posso deixar no testamento até a metade. Então, tu quer me dizer, Elon, que o filho, o descendente, o ascendente e o cônjuge nunca vão ficar sem herança? Vão. Mas só se eles forem excluídos. Só se eles forem declarados indignos ou se eles forem declarados, olha só, deserdados. Então é essa a única maneira de excluir, perceba só, o herdeiro necessário. Se não tiver isso, olha só, no teste, pode até colocar no testamento, porque não tem. Não vai ter problema nenhum, porque o que é do herdeiro necessário está garantido. Tanto é isso, gente, que se fizer uma doação em vida além da metade, o nome dessa doação é chamada de doação inoficiosa, grava isso. E aí você vai propor uma ação de redução, olha só, da doação para garantir, proteger a legítima. Está lá no 549 do Código Civil. 549 do Código Civil é a ação de redução, olha só, da doação que foi inoficiosa para, olha só, isso cai muito em concurso, para declarar a nulidade daquela parte, olha só, que superou a metade. Tudo bem. E se eu fizer uma doação, perceba só, no testamento, superando, perceba só, superando a metade. Colocou no testamento tudo, mas tinha herdeiro necessário, tinha um filho, tinha um cônjuge, tinha um ascendente ali, o que deve ser feito? Olha só, lá no 1966 ele diz que se for no inventário, olha só, a gente vai ter que fazer uma ação de instituição, de redução das disposições, olha só, das cláusulas ali, das disposições testamentárias. Isso está lá no artigo, dá uma olhadinha, 1966 e seguintes. Então vamos organizar o que nós conversamos até agora. Primeiro, olha só,
Antes de responder a questão principal, sucessão legítima, olha só, é uma limitação na autonomia. É a maior limitação, porque é uma limitação patrimonial e olha só, da metade, segundo 1789, do que eu tenho. E o que implica isso? Implica dizendo que tendo o herdeiro necessário, olha só, eu não posso doar nem testar mais da metade do que eu tenho. Caramba, o que é meu não é meu, pois é, coisado, né? Pois é. Agora, olha só, quem é esse herdeiro necessário? O 1845 diz, herdeiro necessário é o cônjuge ascendente e descendente. Beleza. Agora vem a pergunta, o companheiro é herdeiro necessário? Aí, Elon, eu nem responderia isso, porque pelo que tu me falou aí, o companheiro não é herdeiro necessário não, porque no artigo 1845 só tem cônjuge, só tem ascendente, só tem descendente. O companheiro não entra. Ah, Elon, mas eu acho que entra, porque cônjuge e companheiro não é a mesma coisa, né? Olha só. Cuidado, minha gente. Cuidado. Porque agora nós vamos ter que lembrar de algumas coisas. A Constituição não deu a equiparação? Ah, então se dá a equiparação, parece que o companheiro onde tem cônjuge tem que ler companheiro. Pois é. Aí você deve estar lembrando da outra conversa que nós tivemos ainda agora, né? Olha só, lá no vídeo que eu falo da sucessão do companheiro, lembrar que o STF declarou inconstitucional 1790 e mandando aplicar o 1829. Então você deve estar dizendo assim, eu acho que aqui também entra o companheiro. Minha gente, essa é a pergunta que nós vamos começar a enfrentar agora. Olha só, eu tenho aqui alguns minutinhos para poder deixar isso bem claro para você. Cuidado. Quando nós trabalhamos com esses temas, nós devemos fazer uma leitura do que o STF disse lá no julgamento, lá do RE. Eu acredito que eu estou até com o julgado aqui, né? Olha só, os dois REs, recursos extraordinários, o 878-694 é o RE, é o tema 809 de repercussão geral. Tema 809. E lá, o STF mandou equiparar. Só que eu vou ler aqui para você a frase, né, a tese que foi fixada. Olha só. No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação do regime sucessório entre cônjuges e companheiros. Olha só. Então, quando você lê isso, você diz assim, se existe essa situação, o cônjuge, presta atenção, ele, olha só, ele é herdeiro necessário. E se é inconstitucional qualquer tratamento diferenciado, o companheiro também é. Essa é a primeira corrente. Cumpre notar que o STF não disse isso bem claro. Não disse. Agora me diz uma coisa. Teve embargo de declaração? Teve. E não disse? Também não disse. Então a primeira corrente, ela vai dizer o seguinte. O companheiro é herdeiro necessário. Por quê? Porque o STF disse o seguinte. Que é inconstitucional uma diferenciação. Ele até declarou isso já no 1790. A Constituição manda equiparar, então cuidado. Agora, olha só, eu vou te trazer alguns argumentos aqui para que você possa ter pelo menos refletir sobre a impossibilidade eventual do cônjuge não ser herdeiro, do companheiro não ser herdeiro necessário. Então eu vou te dar alguns argumentos aqui sobre isso, beleza? Então olha só, o primeiro argumento é o seguinte, cuidado. União estável e casamento continuam sendo coisas diferentes. Então, união estável e casamento não são a mesma coisa. Então, olha só, tratar institutos desiguais de forma desigual, cuidado, não tem nenhuma inconstitucionalidade aqui, não tem nenhum problema, beleza? Porque você não poderia tratar igual aquilo que é diferente, aí seria muito estranho. Segundo, a lei disse quem são os herdeiros necessários. Lá está no código, 1845, cônjuge, ascendente e descendente. Não tem companheiro aqui. Então, olha só. Essa norma restritiva de direitos, porque ela está limitando a tua liberdade de expor o teu patrimônio, tem que ser interpretada restritivamente, beleza? Então, olha só, esse é o segundo argumento. Terceiro, o STF, quando ele foi discutir a constitucionalidade, ele tratou do 1790, ele não tratou do 1845. E vigora no nosso sistema a presunção da constitucionalidade da lei. Vale dizer, presta atenção nisso, enquanto não for declarado aquele artigo inconstitucional, continua valendo da maneira que está escrito, porque eu não posso fazer uma leitura, olha só, declarando inconstitucionalidade pela minha cabeça. O quarto, argumento que nós podemos colocar aqui é o seguinte, na interpretação do sistema, eu devo me atentar, olha só, diz isso lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, diz o seguinte, eu devo me atentar, perceba só, eu devo observar todas as situações que estão relacionadas aqui. Olha só,
ao interesse comum. Na interpretação da lei, eu devo observar, e muito bem, fala lá, né? Olha só, é o artigo 5º. O juiz deve atender aos fins sociais a que se dirige, a exigência do bem comum. Meus amigos, o Código Civil tem que ser lido de uma maneira de respeito à autonomia. Quando eu faço uma leitura no 1845, ampliando o rol, fica tão bonito, mas olha só, eu estou ao mesmo tempo limitando os direitos do dono do patrimônio. Então aqui tem que ter um cuidado. Então vamos organizando aqui as teses que existem. E para terminar, há uma observação muito interessante. Lá no recurso extraordinário 878-694, que foi aquele que declarou o 1790 inconstitucional, o ministro Fachin, veja só, o ministro Fachin, quando ele foi tratar do tema, ele disse algo muito interessante que eu vou ler para vocês. Ele disse o seguinte: na sucessão, a liberdade patrimonial dos conviventes já é assegurada, com o não reconhecimento do companheiro como herdeiro necessário, podendo se afastar os efeitos sucessórios por testamento. Prestigiar maior liberdade na conjugalidade informal não é atribuir a priori menos direitos ou direitos diferentes do casamento, mas sim oferecer a possibilidade de voluntariamente excluir os efeitos sucessórios. Então perceba só, isso é o voto do ministro Luiz Edson Fachin, aquele que atua acho que mais em direito civil daqueles ministros que estão ali. Eu acredito que acho que o ministro Fachin foi o que mais teve experiência, até pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil. Então perceba só, o companheiro, ele é herdeiro necessário? Eu tenho que lembrar o que é legítima. E qual é o efeito da legítima quando eu trato sobre isso? Segundo, perceba só, fica ligado. Quem é o herdeiro necessário? O 1845 diz, cônjuge, ascendente e descendente. Qual é o efeito disso? Vamos aproximar. Olha só. Qual é? Tendo legítima, tendo herdeiro necessário, eu só posso doar metade. Segundo, qual é? O herdeiro necessário só fica fora da herança se ele for o quê? Excluído. E o colateral? Só para lembrar. O colateral não. O colateral é o seguinte, ele só recebe herança se não tiver herdeiro necessário e não houver testamento. É verdade, né? Então, olha só, essa é a grande diferença, que é a grande pegadinha. Então, quando a gente hoje pergunta disso, quando faz esse questionamento, é o seguinte: se eu digo que o companheiro é herdeiro necessário, eu quero dizer o seguinte: ele está juntinho, presta atenção, lá com o cônjuge. Onde tem cônjuge, eu leio o companheiro. Então, olha só, o companheiro, perceba só, ele existindo, olha, o falecido só pode doar até metade. Não pode mais, não. O falecido indo embora, ele só pode testar o quê? Até metade. Se o companheiro é herdeiro necessário, essa é a consequência. Se o companheiro não é herdeiro necessário, lógico que ele é herdeiro o quê? Colateral. Qual é a ideia? Beleza, olha só. O companheiro, primeiro, ele só vai receber, perceba só, se não tiver cônjuge, ascendente, descendente, e se não houver testamento. Porque se não houver cônjuge, ascendente, descendente, olha só, para quem diz que o companheiro não é herdeiro necessário, o falecido pode deixar no testamento para outro. E o companheiro? Ele amou, gente. Ele amou. Então pronto. Beleza? Então começa a arrumar essas questões para você entender a consequência, porque não adianta nada você responder o companheiro é herdeiro necessário, mas não ter a condição de compreender a amplitude desses argumentos. E aqui eu vou só fechar em grossas linhas para que você possa sistematizar no seu caderno o que é o companheiro ser, o que implica, né? E as razões porque cada corrente tem a sua. Então a primeira, o companheiro, ele é herdeiro necessário, por quê? Porque é inconstitucional. Esse é o tratamento, dizendo Veloso, Rodolfo, Madaleno. Olha só, tem muitos autores aqui dizendo o seguinte: o companheiro é herdeiro necessário, por quê? Porque, olha só, é inconstitucional qualquer diferenciação entre casamento e união estável. O STF já disse isso lá no 1790, que é inconstitucional. Agora, cuidado. Tem uma outra corrente que ela diz, não é. E aí eu trago, são muitos argumentos, né? Olha só, eu cito para você, Mário Delgado, ele fala isso. Então ele vai dizer, primeiro, o STF, quando julgou o caso, que a outra corrente usa como argumento, ele falou, ele aplicou sobre o 1829 e não falou mais nada sobre isso. Segundo argumento, união estável e casamento
continuam sendo, olha só, institutos diferentes. A pessoa está olhando para a lei. Se ela quiser deixar o testamento para o companheiro, ela deixa. Ela só não fazer testamento. Deixa quieto. Tudo bem? Esse é o problema que nós temos, né, gente? Do afeto está ainda se metendo no patrimônio. E aí tem esse probleminha. Terceiro, os herdeiros necessários, olha só, estão lá no 1845. Então, olha só, eu não posso ler uma norma que limita a minha propriedade, a minha liberdade de testar ou de doar de maneira ampliativa. Então, se não está dizendo lá, eu não posso ter essa leitura. Para terminar, né, olha só, eu não posso esquecer também que na interpretação da lei eu tenho que olhar para os bens que ela se propõe. E o Código Civil, você sabe, é uma norma onde ele vem para limitar, para garantir a autonomia e limitar a violação à minha propriedade, ao meu patrimônio. Para terminar mais o argumento, uma lei, eu presumo que ela é constitucional. Eu não posso fazer a inversão disso. E para terminar, tem aquele voto ali, né? Olha só, que foi a voo de pássaro de obter dicto. Passou ali e quando você olha o recurso extraordinário do STF, se você estiver utilizando esse recurso extraordinário, primeiro, ele não disse nada. E se ele disse algo passageiro, foi o voto do ministro Edson Fachin, onde ele diz, olha, é bem sedutor, né? Que o herdeiro não é necessário. Eu não estou perguntando o que você acha, o que você perguntaria, o Elon, o que ele acha, o que ele pensa sobre isso. Ainda não cheguei nisso. Meu objetivo aqui com você é deixar bem clara quais são as conclusões e quais são as ideias que podem ser tiradas daqui. Tudo certo, minha gente? Então, olha só, o companheiro é herdeiro necessário? E aí, você, o que pensa? Me diz aí, fala pra mim. Valeu, tchau.